Para onde quer que você olhe, somos bombardeados por desinformação. A desinformação está livre, na mídia, nos jornais, nas revistas, está em todo lugar. Por isso, nossa única linha de defesa é saber pensar criticamente, de forma livre e independente, sabendo exatamente de onde tirar as informações com embasamento científico, informações verídicas e confiáveis. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 10 mitos da nutrição. Vamos falar sobre como esses mitos surgiram, ou seja, a história por trás dessas mentiras. Vamos falar sobre as mentiras que criaram para condenar o jejum intermitente, os ovos, gorduras saturadas, enfim, tudo que vocês sabem que são um dos alimentos mais nutritivos da face da Terra. Então vamos nos aprofundar em como a mídia criou esses mitos e como você pode se proteger dos seus ataques. Seja bem-vindo ao canal Dieta Low Carb com Caio Fleury, o canal que te ajuda a emagrecer com saúde, de forma séria e eficaz. Eu sou o Caio Fleury, nutricionista, especialista na dieta low carb e estou aqui para te ajudar a melhorar a saúde como nunca. Estou aqui hoje com uma convidada especial, a Mônica Silva, para conversarmos sobre os principais mitos da nutrição e muito mais. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui no link embaixo para se inscrever ou aqui ao lado. Tem aqui embaixo e aqui ao lado, porque a gente posta muito vídeo e aula aqui que vão te ajudar a emagrecer e melhorar a saúde cada vez mais. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. E aí, Mônica, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, doutor Caio. Muito obrigada pelo convite. É um prazer dividir esse espaço aqui com o senhor, um nutricionista, né? Autor de alguns livros, pesquisador independente dos estudos científicos. É realmente um grande prazer participar desse momento. Legal, maravilha. Então, para começar, eu vou passar o bio da Mônica rapidamente. A Mônica Silva é administradora de empresas há mais de 20 anos, e tem experiência em auditoria, controladoria. Ela é especialista, na verdade, em auditoria e controladoria. E agora é graduanda na área de nutrição. É fundadora da Deleg, assessoria e criadora de conteúdos, que eu acho que é um canal do YouTube, depois você fala mais um pouco sobre isso. Se chama Canal Agência de Dicas. E atualmente trabalha como assessora, compartilha dicas em seu canal do YouTube e está totalmente focada na carreira de nutricionista, onde pretende atuar de forma estratégica, focando na prevenção de patologias. Então, muito interessante o seu foco em nutrição, chegando com tudo na área. Então, me conta um pouco sobre a sua história, Mônica, a sua experiência na área de trabalho, como administradora e agora como nutricionista. Então, eu trabalhei 20 anos já em empresas privadas. Em 2012, eu entrei na faculdade e, aliás, eu me formei em bacharel em administração. Em 2015, eu fiz a minha MBA. E aí, nessa transição, quando eu estava fazendo MBA, resolvi, então, criar um home office. Por quê? Porque eu queria ter mais qualidade de vida. De onde eu moro para onde eu ia trabalhar, levava 2 horas para ir, 2 para voltar. Então, resolvi procurar mais uma qualidade de vida trabalhando a partir de casa. Então, montei o meu home office e foi aí que nasceu a Deleg Assessoria, que é uma empresa que presta serviços. Junto à Deleg, quando a gente está trabalhando em casa, a gente procura olhar numa visão 360 graus. Então, eu precisava de outras oportunidades. Então, entrei num curso de marketing digital. Foi então que nasceu aí o canal do YouTube, o canal Agência de Dicas, que hoje está com quase 60 mil inscritos. Vale salientar que não tem nenhum programinha para comprar inscritos. Também, as pessoas que se inscrevem e que assistem realmente são verdadeiras, são parceiros de trabalho aqui do nosso canal. Nós temos 560 vídeos gravados com quase 8 milhões de visualizações. Nossa, que incrível. Então, fala mais sobre o seu canal, como você começou com ele, quais foram os primeiros vídeos, você me falou, eu lembro que a gente já trabalhou junto por um tempo, né? Então, você contou a história, falou que postou muito vídeo de receita, mas não eram só receitas fit, então era meio misturado com receitas de guloseimas e sobremesas. Me conta um pouco sobre essa história. Então, o canal Agência de Dicas, ele nasceu a partir de uma ideia para colaborar, passar receitas assim para a família. Com o tempo ele foi crescendo, e aí, no início era mais a área administrativa. Com o decorrer do tempo, nós fomos ampliando mais esse cenário, e aí hoje a gente tem o carro-chefe alimentos, né? Preparação de alimentos caseiros.
E tem sido, assim, um maior sucesso, né? O pessoal tem gostado bastante, tem comentado muito nos vídeos. E aí, nessa transição, o que é que acontece? Em 2017, a minha mãe adoece, minha mãe tem câncer. Ali estava surgindo o meu primeiro contato com a nutrição. Nessa época, eu estava em parceria, fazendo um serviço de assessoria para uma nutricionista, que foi que nos deu toda a base para que a gente pudesse cuidar da minha mãe, ou seja, preparar o organismo da minha mãe para que ela pudesse receber toda aquela medicação, para evitar, então, os efeitos colaterais. Então, juntamente com a nutricionista, teve algumas suplementações e ela passou algumas dietas específicas, dietas cetogênicas, de manhã. A base desse tratamento, inicialmente, foi o meu pai, que cuidou dela ali, fielmente, todo dia fazia aquele suco detox de manhã, ela consumia castanha, ovo, então foi um tratamento assim que começou, né, dando uma base para que o organismo dela pudesse suportar, né, tal agressividade. Passando o tempo, minha sogra veio morar comigo, meu esposo ele tem um pouquinho de sobrepeso, então eu fui mergulhando no universo da nutrição e fui me apaixonando pela carreira. Hoje eu estou assim, bem focada na nutrição, buscando a dieta low carb, que é uma dieta que nos traz muitos benefícios. Quando eu comecei, eu pensava assim, eu quero cuidar dos pacientes com o alimento. Então, o que é que eu buscava? Alimentação saudável. Não a parte de medicamentos, mas sim um tratamento baseado na alimentação. Desta forma, então, eu fui me inteirando, lendo sobre o assunto. A dieta low carb, que é aquela dieta dos nossos ancestrais, se nós pararmos para pensar, nós podemos assim, ver a imagem de como eram aqueles homens. Eram homens com a estatura parecida, eles eram parecidos, né? Eles faziam muita atividade porque eles precisavam caçar para poder se alimentar. Então, era uma dieta voltada muito na área de proteína, né? E aí, ele também recebia aquela vitamina D própria ali do sol. Então, é uma experiência bem interessante falar da dieta low carb quando a gente começa a lembrar aí dos nossos ancestrais. Muito interessante mesmo. É incrível que há vários depoimentos na internet, mesmo de pessoas, de pacientes que cuidaram do câncer com a cetogênica, porque realmente é uma das dietas mais testadas de todas com câncer e outras doenças. Mas o câncer especificamente, o que acontece? A cetogênica, ela suprime a insulina, suprime a glicose. E a glicose, pouca gente sabe que justamente é ela que alimenta o câncer. Então é muito importante adotar esse estilo de vida dos nossos ancestrais, que inclui não só apenas dieta cetogênica, né? No caso deles era de caráter cíclico, eles não viviam uma dieta cetogênica, eles viviam em cetose, depois consumiam frutos ou carboidratos e saíam de cetose. Então era algo bem cíclico, mas os estudos já mostraram que a dieta cetogênica cíclica estende a vida dos ratos tão bem quanto a dieta cetogênica. Então é incrível. E é claro que, além da dieta cetogênica, o jejum intermitente foi muito testado para câncer. Então, como você falou, vitamina D, jejum intermitente, eu não sei se você usou o jejum intermitente também com eles ou ficou só na base da suplementação da cetose mesmo. Pode falar um pouco? Nós ficamos na base, né, da dieta cetogênica, inicialmente, nesse início de tratamento, até porque nós não tínhamos tanto conhecimento quão é importante a alimentação natural, alimentação de verdade, porque o tratamento dela, a recuperação está baseada em quê? Em uma alimentação saudável. Então, legal, pessoal. Antes da Mônica continuar contando sua história, eu vou te passar aqui a lista dos mitos da nutrição, porque a gente vai abordar bastante esses mitos, né? E a dieta cetogênica entra nisso, a questão do câncer. Então, vamos lá. Mito número 1. Colesterol da dieta não é saudável. Né? E ovo não é saudável. Esse é um mito muito grande. Mito número 2, gordura saturada é ruim e promove doenças cardíacas. Tão pouco verdadeiro, já foi muito testado na ciência, eu vou entrar em mais detalhes, não quero começar a falar, senão não vou parar. Então, mito 3, todo mundo deveria comer grãos. Também é errado, os grãos estão por trás de várias doenças, os grãos têm muito carboidrato, então nem todos os grãos são iguais, e existem várias formas de preparar os grãos, mas em geral, muitas sociedades, o ser humano paleolítico não consumia grãos, né? Então não é um alimento que fazia parte da dieta dos nossos ancestrais, eram alimentos em situações bem raras. Então, mito número 5, alimentos com pouca gordura são ruins. Falso. 6, você deveria comer várias refeições ao dia. Também não é verdadeiro. Vem da premissa de que comer várias vezes aumenta o metabolismo, que é totalmente falso. 7, carboidratos devem ser a principal fonte de energia. Muito errado.
Carboidratos são a principal fonte de energia do homem moderno, e por isso que eles estão cada vez mais doentes. Os ancestrais não. Os ancestrais consumiam menos de 40%, muito menos de carboidrato da forma de energia. Agora, mito número 8. Óleos vegetais ricos em ômega 6 são bons. Não, esses são óleos processados, gente. Então, infelizmente, é bastante espalhado pela mídia como óleo salubre, porque é poliinsaturado, não é saturado, mas enfim, são óleos processados, inclusive possuem gorduras trans. Mito 7, aliás, mito 9, low carb é perigosa. Esse é o mais engraçado de todos. Mito 10, açúcar não é saudável por não ter nutrientes. A verdade é que o açúcar não é saudável porque é açúcar. Mas vamos falar sobre tudo isso. Você já quer pular para os mitos já, Mônica? Você quer continuar contando a história do seu pai, que é interessantíssima, é um assunto que está muito perto do meu coração, a questão de... Como é que você prefere? Vamos embora para o mito, né? Vamos para o mito, então. Mito número 1. Gordura saturada é ruim. Na verdade, ovos são ruins. Né? Esse é o mito. Que colesterol dietético causa doenças cardíacas. Muito errado. Tem vários estudos demonstrando que o colesterol da dieta não se correlaciona com colesterol do sangue. Ou seja, você pode comer muito ovo, muita gordura saturada, muito colesterol e não aumentar o colesterol no sangue. E outro mito é de que o colesterol do sangue alto causa doenças cardíacas. É errado. Como você já sabe, os seguidores já sabem que o colesterol no sangue tem várias partículas diferentes. Então, eu já vou explicar agora, né? Temos partículas pequenas e densas e partículas grandes e flutuantes. E o exame de colesterol tradicional não pega o número de partículas. Então, não dá para saber, por exemplo, se olhar lá seu exame, colesterol 230, 240, já vai estar fora da faixa de referência do laboratorial. O que é falso, gente, é falso. Lá no laboratório está dizendo, não está ideal. Mas, na verdade, os estudos comprovam que a faixa ideal de colesterol é muito ampla. Então, ela varia aí de 150 a, inclusive, 300, porque é uma questão genética. Às vezes, a pessoa tem a tendência a ter o colesterol alto geneticamente e não necessariamente tem um risco maior de ter doenças cardíacas, né? Tirando em casos, salvo em casos de hipercolesterolemia muito alta mesmo. Então, tem aquelas pessoas que têm colesterol de 500. Daí, nesse caso, a gordura dietética saturada e o colesterol pode estar, mas isso é 1% da população, gente. 2% no máximo. Então, o colesterol do sangue tem várias lipoproteínas, tem vários perfis diferentes. Então, tem colesterol apolipoproteína B, que é vou fazer uma imagem gráfica aqui para vocês entenderem. Tem o colesterol pequeno e denso, partículas pequenas e densas, e partículas grandes e flutuantes. As grandes e flutuantes são saudáveis. As pequenas e densas são aterogênicas, promovem a aterosclerose, promovem rompimento das artérias e a doença cardíaca. Então, realmente, você só consegue ver o colesterol, o tamanho do colesterol total, o LDL. Então, o LDL não significa nada, você tem que olhar os triglicéridos, porque os triglicéridos representam essas partículas pequenas e densas. Não representam todos, né? Triglicéridos são as partículas muito pequenas e densas. Mas, para você saber mais especificamente, você precisa fazer um exame mais complementar, um exame específico que vai mostrar tudo isso. Então, a verdade é que tem muitos estudos com ovos, inclusive eu tenho um estudo aqui muito interessante, porque o problema é na mídia, né? O problema, infelizmente, muita coisa que a mídia fala é falsa, e a gente vem desvendando isso, a gente vem mostrando para o público, e a Mônica está entrando agora no ramo agora, ela está começando a entender que não são todos os profissionais de saúde que sabem ainda. Infelizmente, na faculdade você escuta muita coisa, colesterol entope as artérias, não tem nada a ver, gente, tem nada a ver. Isso aí começou com uma coisa chamada... Você conhece a teoria lipídica, Mônica? Já ouviu falar? Não. Então, teoria lipídica é essa teoria de que colesterol dietético aumenta o colesterol no sangue. Só que isso é muito fácil de ser comprovado. Né? Qualquer estudo mostra, você pode se entupir de... Eu, por exemplo, eu fiz você acredita que eu fiz a dieta do ovo? Já ouviu falar da dieta do ovo? Não, doutor Caio, conta aqui pra gente. Então, a dieta do ovo é a dieta que você só come ovo, praticamente, né? E essa dieta do ovo, assim, melhora a saúde dramaticamente, porque não poderia ser mais restrita. É uma dieta moderada em proteína, porque o ovo não tem tanta proteína assim quanto as pessoas pensam. O ovo tem 7 gramas de proteína ou 6 gramas de proteína por ovo, e você fica saciado muito rápido, e não tem carboidrato. Então, digamos assim, que você coma 10 ovos por dia, você ainda vai estar comendo uma dieta hipocalórica, você vai estar comendo uma dieta baixa em calorias. Então, o ovo favorece a redução calórica, favorece a saciedade, e no final, tudo isso vai resultar nos exames melhor, porque mais saciedade, menos carboidrato, menos processado, vai fazer o colesterol bom subir, e o colesterol ruim, que na verdade são os triglicéridos, não é o LDL, vai baixar. Então, tudo melhora. Eu fiz esse experimento, na verdade, eu não fiquei comendo só ovo por muito tempo, embora já tenha feito isso antes. Na verdade, eu fiquei 2 anos comendo, 1 ano e meio, 1 ano e meio a 2,
comendo 7 a 8 ovos por dia. Justamente, pode dizer, mas é louco. Mas a verdade é que os ovos são low carb. Os ovos não são tão diferentes da carne. Tirando as proteínas. Os ovos têm menos calorias que as carnes, têm menos proteínas que a carne. Ainda vai bem para a vista, como você leu lá, muito bem. Então, ele é cheio de antioxidantes, é cheio de nutrientes, né? Eu posso ficar aqui até amanhã falando sobre os nutrientes do ovos, colina, nutrientes bom para o fígado, bom para a memória. Mas a moral da história é que o que vai diminuir suas calorias, vai diminuir o carboidrato, reduzir a inflamação. Daí eu fiz essa dieta aí por 1 ano e meio e meus exames, assim, melhoraram todos. Todo mês, assim, inflamação baixíssima, glicemia baixíssima, pressão arterial baixíssima, o peso, o efeito emagrecedor incrível. Eu tava pesando o quê? 71 quilos. Então, pensa, comendo 8 ovos por dia, pesando 78. Eu tenho 1,84 m, né? Só vou botar em contexto, as pessoas entenderem. 1,84 m, 71 quilos é muito magro. Então, assim, eu fiquei muito magro por muito tempo comendo só ovo, e eu conheço muita gente que segue essa dieta com resultados fenomenais. Mas é isso, então um dia você pode tentar fazer aí para ver. Vamos ver nessa temporada. Se bem que você não precisa, você tá magrinha, quanto que você tá pesando? Tô. Quanto é que você tá pesando? Estou pesando 65 quilos para 1,65 de altura. 1,65? Ah, é bom. E como é que tá a composição corporal? Você tá fazendo exercício, treinando ou tá mais... Eu ando muito de bicicleta aqui, eu moro próximo à praia, então eu costumo andar bastante de bicicleta. Então, assim, tenho feito esses exercícios, caminhada de manhã. Caminhada de manhã? Né? Importantíssimo, vitamina D, importantíssimo. Aqui também, próximo de Recife, eu moro em Paulista, um sol para cada morador, então não tem como não levar aí uma vitamina D, seja em horário específico. Sempre ando de bicicleta de manhã, ando à tarde. Tá tranquilo. Não, muito bom. Então você está praticando, está vivendo realmente com nossos ancestrais. Não é difícil, gente. É muito fácil. Se você mora no Nordeste, ou mesmo qualquer litoral, Rio de Janeiro, vocês sabem, o esporte está aí, o sol está aí, a natureza está aí. É muito importante. Eu falo de todos os elementos da natureza, não só atividade física. Muita gente acha que é só seguir dieta e fazer exercício. Essa é a base. Dieta e exercício. Eu diria que dieta é mais importante ainda. 70% dos resultados ou 80% é dieta e 20% é atividade física. Mas tem outras coisas também, né? Não vale só ficar trancado na academia, tem que tomar um sol e se banhar no mar gelado. É uma coisa muito boa, assim, enfim, tem diversos benefícios que eu não vou nem começar, porque esse é assunto de outro vídeo. Mas você tem algo mais, alguma observação aí sobre o colesterol dos ovos? Algum comentário? Não, no momento não. A gente poderia partir aí para o nosso segundo mito, né? Maravilha. Eu tenho aqui uma meta-análise sobre estudos com ovos. Eu não vou nem ler, gente, porque vocês já confiam em mim, vocês já sabem. Uma meta-análise de vários estudos demonstrando que consumir ovos melhora todos os marcadores de saúde, emagrece e é excelente para diabéticos. E, na verdade, diminui o risco cardíaco. Então, tem meta-análise, são estudos de estudos, conjuntos de estudos. Então, essas coisas, infelizmente, entram na mídia, e essa coisa fica na cabeça. Depois sai de novo na revista, colesterol não era tão ruim assim, ovo não é tão ruim assim. Daí o povo fica confuso, todo mundo fica confuso. Mas a verdade é que as pessoas não têm que ficar prestando atenção no que está dizendo na mídia. A mídia vai e volta, moda vai e volta. Não presta atenção na moda, porque a mídia não faz uma investigação mais profunda. Você tem que buscar fontes confiáveis, né? Pode ler meus livros, pode buscar outros materiais, eu recomendo vários profissionais aí, não só o meu trabalho e o trabalho da Mônica, mas é muito importante você se informar e ter senso crítico, porque se você não ter senso crítico, você vai ser manipulado. Qualquer coisa que eu vou falar para você, você vai acreditar. Daí esses mitos e essas mentiras vão ficar presos no seu subconsciente. E a gente tem todo esse trabalho de ter que ficar consertando isso e desvendando, que a gente podia estar falando sobre outras coisas mais interessantes, mas a gente tem que ficar martelando aqui a mesma coisa. Mas beleza. O mito número 2 é sobre gordura saturada, que é ruim para você, não preciso nem falar muito, porque já vai na mesma linha do colesterol. Né? Colesterol aumenta, colesterol dietético, aumenta o colesterol sanguíneo, logo é ruim. Não, mentira. Gordura saturada também diziam a mesma coisa. Mas como é que isso começou? Começou lá com um cara lá, o Enselski, para você entender um pouco a história, Mônica, conheceu um cara, era um cardiologista famoso americano. Você sabe que a dieta americana é composta de... Qual é a dieta americana para você? A atípica, não a nova, não a moderna. Qual é a dieta americana? Isso, atípica, assim, tradicional, a mais antiga, não a nova. Porque a nova a gente sabe que é baseado em alimentos processados, né? Muita porcaria, muito doce, enfim, os americanos são bem obesos, até mais que os brasileiros. Então a dieta moderna a gente já sabe que é ruim, já sabe que é cheio de processado. Exato, muita pizza, muito refinado, muita fritura, né, dos óleos ruins, mas
A dieta tradicional, o café da manhã tradicional do americano é ovo e bacon. Agora, muita gente vai falar, não, bacon é gordura saturada, é colesterol, faz mal. Mas não, gente, muito pelo contrário. Esse mito que eu estou tentando desvendar, tentando explicar para vocês, já foi desvendado há muito tempo. Na verdade, esse cara começou, esse Ansel Keys, que era um cardiologista famoso, ele começou criou essa teoria, né, ele fez pouquíssimos estudos com... Na verdade, ele fez estudo com um coelho, que é herbívoro, deu colesterol para o coelho, daí viu que o coelho, assim, entupiu o coelho de colesterol sintético, daí viu que o coelho desenvolveu placa nas artérias. Daí ele pensou, tá vendo? Quase matou os coelhos, então vai matar os seres humanos também. Só que ele extrapolou os resultados, né? Isso acontece muito na ciência, com as pessoas que não estão acostumadas, pesquisadores que são... isso se chama pensamento reducionista. Quando a pessoa extrapola uma coisa de um animal herbívoro para um animal carnívoro ou onívoro, que é o ser humano, né? Não somos animais, somos seres humanos, mas enfim, vocês entenderam. Quando a gente extrapola uma coisa dessa, isso se chama má ciência. E a má ciência está presente em todo lado. Então, o que ele fez? Ele fez alguns estudos epidemiológicos, ele fez estudos com populações e manipulou os dados, massagou todos os resultados para levar para realmente dizer que a sua teoria é certa. Resumidamente é isso. Esse cara era um cardiologista famoso e saiu na revista na década de 50, 60, ele era cardiologista de um presidente americano, se tornou mais famoso ainda, e com o tempo, esse mito, essa teoria dele, que se chama teoria lipídica, que eu falei no começo, virou a norma na sociedade. Todo mundo pegou esse mito e absorveu. Né, daí juntou a indústria de alimentos processados e começou a colocar tudo, cereal, matinal, né, tudo colocou lá, sem colesterol, né, todos os lados, sem colesterol, mas é tudo rico em açúcar, tudo em carboidrato refinado. Então, assim, criou um problema tremendo na sociedade, e com decorrência disso a obesidade subiu e vários problemas surgiram. Mas é aí que começou, Martim. É muito importante isso que você está falando, porque aí está baseado em pesquisas científicas, né? É como você estava falando, na faculdade a gente aprende de um jeito, mas a gente tem que ir atrás do basamento, da ideia, das pesquisas realmente dos cientistas, né, que estão ali estudando e desvendando aí esses mitos. A verdade é que aos poucos as pessoas estão aprendendo. Não era muito tempo atrás que as pessoas achavam que colesterol total era a coisa mais importante. Felizmente, muitos profissionais já sabem que o HDL, que é o colesterol bom, é muito importante. Então, o que acontece? Quando você vê lá nos exames, se o colesterol estiver um pouco alto, antigamente, os médicos olhavam e falavam, por causa do mito desse cara aí, olhavam o exame e falavam, o colesterol está alto, tá vendo? Você precisa melhorar a sua saúde. Só que o colesterol está alto porque o colesterol bom está alto, né? Então, o colesterol bom alto eleva o colesterol total. Daí, assim, um monte de recomendação inútil estavam sendo feitas para as pessoas com base nesse desentendimento. Mas, felizmente, todo mundo sabe disso agora, os profissionais de saúde sabem. Mas não são todos ainda que sabem que o perfil do LDL, do colesterol LDL, é tão importante quanto. Então, essa é uma coisa que, aos poucos, os profissionais bons já sabem. Não tenho dúvida, todos os profissionais bons já sabem. Mas, aos poucos, isso vai substituindo os profissionais antigos lá das faculdades, e alguns professores estão mais atualizados, outros professores não estão. Então, essa é uma coisa que a gente tem que saber ter senso crítico e abstrair, né? Você está assistindo às aulas, você tem que tirar nota, você tem que fazer com... entende como o professor ensinou. Eu fiz a faculdade também, eu sei qual é o pensamento de alguns professores, então eu não estava querendo escrever a verdade na prova, eu estava querendo escrever o que o professor acha que é a verdade. Verdade, doutor. É engraçado, mas na verdade é triste. Mas felizmente, a moral da história é comer comida de verdade. Você comer comida de verdade, tudo melhora, e você tem que olhar o padrão dos nossos ancestrais para te guiar. Então, como você fez com seu pai, você pode contar um pouco mais da história do seu pai. Eu vou passar para o próximo mito aqui, daí você pode continuar a história do seu pai, que eu quero saber como ele se recuperou, e se ele já se curou totalmente, se livrou do... Minha mãe. Meu pai era a base, né? A base do tratamento com a minha mãe. Ele foi ali a pessoa que tomou conta dela, que estava ali todo dia se dedicando para que ela tivesse uma dieta apropriada para aquela situação. Aquele preparo que ele estava proporcionando ali para o organismo dela, na hora que ela fosse receber a quimioterapia. E, graças a Deus, os efeitos colaterais foram mínimos, assim. Eu acompanhei de perto, ia para lá quando era dia de sessão de quimioterapia, eu estava com ela voltava para casa, eu estava lá ao lado e a gente podia acompanhar aí todo esse processo. E graças a Deus hoje ela está bem, ela está recuperada, ela está curada.
Desculpa por ter falado do seu pai, eu sabia que era mãe, mas eu lembro que seu pai emagreceu também, que você passou a dieta dele, por isso que eu Ele troquei. também faz caminhada, ele também procura se cuidar. Legal. Tá indo no mesmo ritmo, na mesma dieta. E agora está dando umas escorregadas ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo, caminhando sempre, vitamina D, fazendo a caminhada dele de manhã, sempre, sem interromper. Maravilha, é muito bom ver esse tipo de história, gente, porque realmente é como se fosse um wake-up call, né? É um sinal de alerta, meio que um signal call. Infelizmente, para muita gente, é tarde demais, né? Muita gente tá tarde demais, mas... Né? Nosso comportamento reflete na nossa saúde. Nós temos o poder da decisão. Se eu decido que eu quero uma alimentação saudável, eu vou ter uma vida saudável, eu vou ter saúde. Então, o comportamento, ele reflete muito na nossa vida. Exato. No final, todo mundo vai morrer, gente, mas você não quer morrer antes da hora, porque, infelizmente, o câncer pega muita gente nova, assim, não tão nova assim, o percentual de pessoas que pega mais entre os 50 e os 70 anos de idade, mais acima dos 55, mas vem crescendo bastante. As estimativas são que o câncer vai corresponder a 50% das mortes, porque atualmente mata um terço das pessoas. Doença cardíaca mata mais um terço das pessoas. Então, você vê que às vezes é tarde demais e, infelizmente, o câncer pega gente mais nova, doença cardíaca pega mais gente acima dos 70. Mas por isso é sempre importante você cuidar da sua vida para não ter que passar por isso, né? A gente sabe que a expectativa de vida, a média... Fala. Atividade física. Estudos mostram, né, que a atividade física, inclusive na época, no período de tratamento, é muito, muito importante. Perfeito. Você sabe que tem as estatísticas de seguros de saúde nos Estados Unidos que revelam as estatísticas da mortalidade das pessoas que fazem e que não fazem exercício, né? Tem inclusive empresas de seguros lá que dão desconto para as pessoas que fazem atividade física. Você acredita nisso, Mônica? É verdade. Eles dão desconto. É uma coisa que a gente está esperando chegar no Brasil. Eu não sei se existe, provavelmente não existe. Mas a gente sabe que as pessoas vão morrer menos se fizerem atividade física. Então, assim, quem faz atividade física tem 50% menos doenças cardíacas do que quem não faz. Quem faz atividade física tem 20% menos câncer do que quem não faz. Agora, é justo você pagar a mesma coisa que uma pessoa obesa e sedentária, sendo que você é magro e cuida da saúde? Bom, não é exatamente justo, né? Tá socializando tudo, mas infelizmente socializar fica mais caro para aqueles que são saudáveis e mais barato para aqueles que estão gastando mais, que estão abusando mais do sistema de saúde. Então, espero que isso chegue aqui no Brasil em algum momento, isso aí vai ser revolucionário, que realmente você vai pagar o seguro o que você, né, proporcional ao seu estado de saúde, né? Isso dá um incentivo para você ser saudável, né? Exato, doutor Caio. Mas é muito bom ver essa melhora aí deles e estou torcendo por eles, espero que eles continuem nessa trajetória aí. Eu sei que depois de um tempo todo mundo dá uma escorregada, mas fica lá dando uma pressionada neles aí para eles ficarem firmes e fortes. Esse é o meu maior objetivo, né? Ser uma nutricionista que cuida de verdade, uma nutricionista que possa olhar no olho, não olhar no olho, né? Olhar dentro do olho do paciente, ter um tratamento, assim, um acompanhamento humanizado para que o paciente se sinta acolhido, inclusive minha família, né? Tá entrando todo mundo junto aí nessa nova trajetória, nesse divisor de águas, nessa virada de chave. Show de bola, maravilha. Esse é o caminho. Você sabe que você falou de tratamento humanizado. Eu lembrei que nos Estados Unidos, né, como as coisas estão ficando cada vez mais mecânicas, impessoais, você vê médicos tratando pacientes em 10 minutos, 15 minutos. Virou uma máquina de fazer dinheiro, né? O médico chega lá, olha o exame da pessoa, às vezes nem olha, nem conversa direito, nem quer saber quem a pessoa é, seu histórico, fica algo assim totalmente artificial, desumanizado. Toma aqui o remedinho, vai embora, e se não der remedinho, não vai voltar. Então tem que dar remedinho. Daí é o sick care, né? É a indústria da doença que a gente chama. Então o médico cria essa dependência. Não estou criticando a medicina de jeito nenhum, né? Os médicos salvam vidas, mas infelizmente tem muita gente acomodada nesse ramo que está fazendo dinheiro com remedinho. Então se não der remedinho, não volta, né? Se você não for... Mesmo para psiquiatras, né? Você vê aí a crise de abuso de antidepressivos aí, Prozac, os caramba, né? Tem tudo que é tipo de remédio que a pessoa fica viciada no remédio por conta, enfim, de escolhas ruins que não foram só delas, né? Inclusive dos médicos. Então, é importante você ter esse tratamento humano com os médicos, é algo a ser preservado, e no mundo da nutrição isso aí é o que predomina. Não dá, se você é um nutricionista, você não vai consultar alguém por 15 minutos, não tem como, você tem que falar,
A primeira consulta saber ouvir, Isso. deixar o paciente se sentir acolhido, né? E aí, ali dar um norte para que ele possa seguir e cuidar, né? Lembrar, deixar e salientar sempre. A alimentação, a atividade física casam perfeitamente no equilíbrio aí da saúde, no equilíbrio da microbiota. Está tudo unido ali em prol da saúde. Exato, muito importante. Você falou das microbiotas, esse assunto para outro podcast sobre fibras. Inclusive, já que a gente falou da cetogênica, a cetogênica é incrível, o jejum é incrível para restaurar a microbiota, porque o jejum, ele restaura as células intestinais. Muita coisa interessante acontece com o jejum, quem acompanha sabe, mas vamos falar isso no próximo capítulo. Vamos continuar aqui os mitos. Aqui tem o mito número 4. Consumir muita proteína é ruim para os rins e para os ossos. Infelizmente, esse é outro mito que foi propagado. Não sei como surgiu, né? Às vezes a mídia só relata o que alguma pessoa falou. Essas coisas pegam fogo, né? Mito pega fogo. Começa assim, estoura de uma vez e depois fica difícil de retornar. E são tantos mitos que eu não sei nem por onde começar. Esses 10 aí são digamos que os principais no meio da nutrição, né? Não é só no meio da nutrição, é no meio da medicina também. Então, a proteína, ela não causa problemas renais só em paciente renal. Só em paciente, todos os nefrologistas sabem que paciente renal todos os médicos bons deveriam saber, paciente renal não pode comer muita proteína por um tempo, até melhorar a situação. Depois pode voltar a comer normal, né? O que causou o problema, em primeiro lugar, né? Qual foi a causa fundamental, a causa subjacente do problema? Foi justamente os alimentos processados, foi a pressão alta, foi a obesidade. Então, na verdade, não tem nada a ver com a proteína, porque os estudos com a proteína mostram que o quê? A proteína, ela reduz o peso, né? Aumenta a saciedade, e que quando você come proteína, mesmo que você coma alimentos processados, a proteína te deixa saciado, você meio que não quer comer mais. Se você comer um churrasco, um churrasco é demais um pouco, mas se você comer uma carne no almoço, um bom filé de umas 200, 250 gramas, você só quer comer lá depois das 6 da tarde. Você fica 4, 5 horas sem comer, você está satisfeito. Agora vai comer um pouquinho de arroz, feijão, digamos, uma dieta vegetariana. Passou 2 horas, você já está com fome de novo. Então, no final, tudo se resume à condição metabólica da pessoa, a dieta saudável que vai fazer o rim funcionar bem. E se você não tiver pressão alta, se você não for pré-diabético, o seu rim vai ficar bem, né? Salvo em casos de pedra de rim, que pode ter acúmulo de cristais aí no rim, enfim, pode ser decorrência de outras coisas. Algumas pessoas magras têm pedras nos rins, cálculo biliar, essas coisas que, enfim, é decorrente de outros nutrientes, outras coisas ruins da dieta. Mas, realmente, os ossos também, esse é outro mito, que os médicos, eles examinam a creatinina. Se você é um atleta, por exemplo, se você é um atleta, você come muita proteína, digamos que você é um fisiculturista, você come 200 gramas de proteína por dia. Daí você vai fazer o seu exame lá, a creatinina está alta. A creatinina está alta. Se o nutricionista ou médico é inexperiente, ele vai olhar a creatinina alta e falar, nossa, você está com problema, você está doente. Mas não, porque creatinina alta reflete o excesso de músculo. Então, quando você tem bastante músculo, você tem creatinina alta. Então, na verdade, então, para você medir, né, a condição do rim, né, além de ultrassom e tudo, você tem que fazer o exame de C-cistina. Então, o exame C-cistina é um exame mais preciso para atletas. Agora, se você for uma pessoa magrinha, não tiver músculo, fizer pouco exercício, tiver com a creatinina alta, dá indicação de alguma coisa. Mas pode ter certeza que não tem nada a ver com a proteína. Na verdade, né, o ser humano, ele evoluiu comendo bastante proteína, ele evoluiu numa dieta um tanto alta em proteína, ele evoluiu fazendo jejum intermitente, então não era o tempo todo alto em proteína, mas grande parte do tempo, né? Isso, a outra prova, tem várias, né, tipo, eu poderia ficar falando aí sobre as evidências arqueológicas do consumo proteico do ser humano, as evidências estruturais, fisiológicas. Você vê aí o estômago do ser humano é 1000 vezes mais ácido que o estômago do chimpanzé. Justamente essa acidez é para digerir alimentos ricos em proteínas. Então, essa acidez 1000 vezes maior que os chimpanzés já mostra que o ser humano é onívoro facultativamente carnívoro. Porque até o chimpanzé, ele é onívoro. O chimpanzé, ele come aí 20% das calorias, dependendo da estação, 20% ou 10% das calorias na forma de animais, porque ele come inseto, ele come roedor, ele come outros macacos de outras espécies pequenas. Então, ele come tudo que ele vê para ver, que ele não consegue planejar, não tem o cérebro. Então, ele vai lá, ele arranca o que ele vê na frente.
Ele arranca ele se aparecer um bicho, ele pega. Por isso que ele não consome. A partir do momento que o ser humano ficou bipídico, o ser humano criou inteligência, ele começou a andar, saiu das, né, deixou de ser um pré-histórico hominídeo, saiu das árvores, passou a ser bipídeo, caminhar e desenvolveu a caça. Mas antes de desenvolver a caça, ele virou carniceiro, que significa que ele pegava as carnes de sobra dos outros animais, que envolvia cérebro, tecido do cérebro, tecido, o que o leão deixava para trás, basicamente. O que as hienas, os leões e os carnívoros deixavam para trás, você não pegava. Então era bone marrow, que era a parte do colágeno do osso, né? Ossobuco não, o caldo de mocotó, enfim, essas coisas, e a parte do cérebro. Daí, com o tempo, ele foi desenvolvendo a caça, mas mesmo quando eles eram carniceiros, quando pegavam os restos, já tinham desenvolvido algumas tecnologias, algumas ferramentas, enfim. Então, basicamente, assim, a evidência é arrebatadora. Se você tem problema no rim, você para de comer proteína por um tempo. Se você não tem problema no rim, pode meter bala. É claro, você precisa comer a quantidade certa de proteína, porque se comer mais proteína do que você precisa também não faz sentido. Então, a quantidade é bem personalizada. Sabe que atletas precisam comer mais, esportistas precisam comer mais. Então, até tem uma fórmula para isso, como você vai ver, já deve ter visto na faculdade, Mônica. Tem uma fórmula de proteína que você calcula com base no seu nível de atividade física. Mas, em geral, o ser humano tolera muito bem quantidades altas de proteína, então isso aí não é um problema. Agora, próximo mito é carboidrato. Você sabe quantas proteínas você come, por acaso? Não. Mas quanto que você come assim no almoço, no jantar? Você tem alguma regra assim? Você come um filé de frango, um filé de carne no almoço, um filé no jantar? Você já está comendo o café da manhã rico em proteína já também, ou tá continuando um pãozinho ainda no café da manhã? No café da manhã. No café da manhã eu insiro proteína e no almoço também. Leguminosas, filé de peixe, filé de frango. É uma dieta bem equilibrada, bem balanceada. Legal, maravilha. Carboidratos, muito poucos carboidratos. Bom, que bom que você já está indo nessa direção, que realmente vai ficar mais fácil, né? Senão a gente meio que fica, come um pouco de tudo e fica mais fácil mais difícil de se controlar. Então, realmente, o que me leva ao próximo mito, né? Que é você deveria comer mais refeições ao dia. Esse é outro mito que as pessoas pensam que você tem que comer várias refeições por dia. Como é que surgiu isso? Talvez no meio fisiculturista, no meio da nutrição, o pessoal começou a falar, tipo, você comer várias vezes ao dia, você vai acelerar seu metabolismo. Se você comer várias vezes ao dia, você não vai ter fome no almoço, você vai comer menos. Então, é uma coisa totalmente sem embasamento científico também, que você vê que quando você come a mesma quantidade de calorias, digamos, você botar uma pessoa no estudo para comer 2.000 calorias, com 6 refeições ou 3 refeições, não vai fazer muita diferença no peso dela. Né? Não vai fazer muita diferença. Na verdade, até algumas alterações metabólicas favoráveis acontecem em quem come menos refeições, porque você acaba controlando mais a glicemia, você acaba, às vezes, entrando num estado de jejum. Então, realmente, isso aí é complicado. Mas isso é algo pessoal, né? Eu conheço as pessoas comendo 4 refeições por dia, outras comendo 3, eu como particularmente 4. Então, você não é obrigado a fazer nada, você não é obrigado a comer 3 refeições, você não é obrigado a comer 6. Mas o que é bom você fazer algo que funcione para você, tá bom? Então, o que me leva ao mito 7, carboidratos devem ser a principal fonte de calorias. Isso aí a gente já tocou, já pincelou um pouco nisso, que isso vem, você vê que uma coisa conspira contra a outra, você vê, gordura saturada faz mal, colesterol faz mal, grãos fazem bem, então tudo é direcionado para as pessoas comerem grãos e carboidratos, que também muito disso vem do departamento de agricultura, vem da indústria da agricultura, então a indústria da agricultura, o governo subsidia a agricultura, então o governo de certo modo incentiva as pessoas a comerem. E outra coisa é que os grãos, tipicamente, historicamente, são alimentos de pessoas mais humildes. Países ricos, as pessoas comem mais carne. Você vê que a China, agora, as pessoas estão ficando mais prósperas e a economia crescendo, então cada vez mais elas comem mais carne. Agora, populações agrícolas, populações mais pobres, consomem menos carne. Então, você vê que isso começou, né, isso aí também tem uma questão histórica que eu não vou entrar lá, mas nos Estados Unidos, na década de 30, o governo começou a subsidiar a agricultura.
Antes disso não tinha subsídio. Daí quando o governo começou a subsidiar a agricultura, os produtos ficaram mais baratos, porque não era tão barato assim quanto hoje em dia. Os grãos não eram baratos, hoje você vê a farinha extremamente barata, você vê o açúcar, antigamente açúcar era comida de rico, há 200 anos atrás açúcar era comida de rico. E então esses produtos agrícolas ficaram mais baratos com o subsídio do governo. Então é claro que o governo vai estimular isso e as políticas, diretrizes governamentais influenciam muito, né? Tem uma pirâmide governamental, tem uma pirâmide alimentar que o governo cria, e essa pirâmide alimentar foi criada também com base na teoria lipídica que eu te falei do colesterol e da gordura saturada. Então a pirâmide alimentar se baseia o quê? Em alimentos refinados. Então, olha que irônico, olha o paradoxo, a base da pirâmide de dietética americana é alimentos processados. Olha que incrível. E então, assim, eles estão estimulando, de certa forma, porque daí a indústria de alimentos processados começou a fazer cereal integral. Eles começaram a produzir o cereal matinal integral, que seja tudo refinado. Eles começaram com essa onda aí de cereal na década de 70. Então, antes disso, era o café da manhã típico americano, ovo e bacon. Daí, conforme a teoria lipídica foi entrando em vigor, foi se espalhando na sociedade, a indústria de alimentos pegou isso e começou a usar também como propaganda, e as pessoas começaram a comer grãos, e aí daí tudo lascou-se, né? Hoje em dia você vê o IBGE, com os dados do IBGE, os dados do IBGE, você vê que em torno de 300 a 400 gramas por dia de carboidrato é o que o brasileiro consome. O brasileiro consome muito carboidrato, o brasileiro consome mais de 50% das calorias na forma de carboidrato. É tipo 55%. Né? Isso é um padrão das populações modernas, infelizmente, e aí que está o problema. Então, realmente é um mito achar que grãos fazem mal, justamente porque quem começou isso foi o governo e a teoria lipídica. Daí, para finalizar, né, low carb perigosa, a gente sabe muito bem que a low carb favorece a perda de peso, favorece a redução do colesterol ruim, que são os triglicérides, favorece o controle glicêmico, porque, afinal, glicemia, carboidrato. Comeu carboidrato, glicose subiu. Baixou o carboidrato, glicose baixou. Então, se você tem algum parente diabético, tem que cortar o carboidrato, porque o carboidrato está subindo a glicemia dele. O carboidrato está subindo a glicemia dele. Então, a dieta low carb faz isso mais do que qualquer outra dieta. Então, realmente é superior em muitos aspectos. Mesmo se você equiparar caloria por caloria, a dieta low carb reduz mais a glicemia, reduz mais o colesterol ruim, reduz mais a inflamação, que, como você vai descobrir, a inflamação é a principal causa das doenças, né? Você vê doença cardíaca, a inflamação nas artérias. Então, é o sistema imune nas artérias, é a inflamação. Então, tudo que baixa a inflamação, baixa Alzheimer, baixa câncer, baixa doença cardíaca, né? O câncer também é uma doença do sistema imune descompensado, descontrolado, né? A glicose que é alimento do câncer, mas a glicose não só alimenta o câncer, mas ela aumenta a inflamação. Então, assim, glicose é a raiz do problema e você tem que baixá-la, né? Às vezes você consegue baixar comendo carboidrato também, mas às vezes você consegue baixar comendo carboidrato, mas não são todas as pessoas que conseguem. Se você for um atleta, por exemplo, você consegue comer carboidrato e baixar a glicemia. Se você for um esportista, ou se tiver uma genética boa, se você for jovem. Agora, conforme você vai envelhecendo, se você tem, os seus genes não são bons, se você tem metabolismo lento, você tem histórico familiar de diabetes, daí tudo isso favorece a baixa tolerância a carboidrato. Então, não é todo mundo que tem uma mesma tolerância a carboidrato. Pode variar muito, né? Então, algumas pessoas vão comer, digamos, 150 gramas de carboidrato, ficar bem saudável. Outras pessoas vão comer 150 gramas de carboidrato e ficar pré-diabética e com, enfim, distúrbios metabólicos diversos. Mas é isso aí, Mônica. Eu assisti um vídeo do senhor falando sobre a doutora Meryl Porter, ela falando sobre o tratamento que ela proporcionou ao marido dela, depois de muitos anos consumindo sorvete. Aquela entrevista, aquele vídeo que o senhor postou, está lá no seu canal, se alguém quiser conhecer, é só dar uma entradinha lá no seu canal do YouTube. É muito interessante. Você poderia falar só um pouquinho para a gente, doutor Caio? Eu acho que é importante para as pessoas que estão nos assistindo saber qual é o maior problema que o açúcar traz, né? Principalmente na parte neurológica. Essa é uma história muito interessante mesmo. A doutora Mary Potter, ela teve um marido com Alzheimer, que ele desenvolveu, acho que em meados de 2006, 2007,
E foi piorando, né? Como todo paciente de Alzheimer vai piorando. Começa a ficar com atos desastrados, de esquecimento, então a pessoa tropeça, a pessoa aos poucos vai se confundindo no trabalho, já não consegue produzir tanto, e vai esquecendo as coisas e a vida vai ficando uma bagunça, até chegar ao ponto que a pessoa não consegue nem mais falar direito, e não consegue, nem sabe quem é, não sabe onde está, enfim, você sabe que é uma destruição total do cérebro. Então, o que essa doutora Mary Potter fez? Mary Newport, ela foi tentando cuidar do marido, porque viu que ele estava piorando, então tentou de tudo, né? Se inscreveu em ensaios clínicos, experimentais, né? Porque quando você está desesperado, você se inscreve em estudos com medicamentos novos para fazer teste, enfim, o que você precisar fazer para salvar a vida do marido, você vai fazer. E foi o que ela fez. E ela descobriu que todos os estudos que ela participou, nada resolvia, era tudo a mesma coisa, o marido dela saía igual. Até chegar um momento que ela se inscreveu num estudo com a dieta cetogênica. Eu acho que era o Dr. Rich, que fez estudo com a dieta cetogênica. E o marido delas participou, então o que eles fizeram? Eles não só diminuíram a glicose da dieta, diminuíram os carboidratos, como eles deram suplementos de cetose. Então esses suplementos de cetose, que são ácido caprílico, ácido graxo caprílico, é TCM, basicamente, em português se chama TCM. Óleo TCM, vocês podem comprar, se vocês quiserem, no Mercado Livre, se tiver alguém com demência na família, alguém com Alzheimer, ou mesmo se você quiser melhorar a performance mental, você compra óleo TCM no Mercado Livre, no americanos.com, mas tem que ser C8, tem que ter 8 átomos de carbono nessa estrutura. Isso que foi usado no estudo. Então, esse TCM do estudo foi usado, então ele tomou várias colheres, né, dessa gordura. TCM é tipo um óleo de coco, né? Na verdade é uma parte do óleo de coco. Esse é um tipo de gordura do óleo de coco. Então é extraído o óleo de coco e ele tomava 6, 7 colheres por dia, junto com a dieta cetogênica, Alzheimer dele começou a curar da noite para o dia. Em 2 semanas ele já estava praticamente normal, já voltou a trabalhar, depois de 1 mês ou 2 meses já começou a ler. Então foi sendo um processo, isso provavelmente economizou aí no mínimo 5 anos da vida dele, porque ele ficou, né, incrível, né, Mônica? Ele começou a seguir a dieta e tudo foi melhorando. Daí eu acho que ele teve uma recaída por algum motivo, ele fez outro estudo, fez outro experimento no estudo, daí tomou um medicamento que piorou, daí nessa a saúde dele começou a ir água abaixo, daí foi aí que ela ficou mais desesperada de novo e tentou subir a cetose dele mais ainda. Daí ela entrou em contato com os pesquisadores e falou, tem alguma coisa que sobe mais a cetose do que o óleo de coco, do que o óleo TCM. Daí ela descobriu o óleo caprílico, o éster de cetose, que é o suplemento mais potente para subir a cetose. Daí ela começou a dar éster de cetose para o marido, que é suplemento de cetose exógeno. Daí o marido começou a melhorar de novo da noite para o dia. Daí, enfim, resumindo a história, ele foi seguindo a vida, melhorou de novo com esse suplemento, mas acho que uns 10 anos depois ele foi piorando e faleceu. Né? Lembrando que ele começou a fazer o tratamento com a cetogênica tardia. Ele não começou o tratamento com a cetogênica tardia, não, com a Alzheimer tardia, não sintomas pré-clínicos. Então ele já estava destruído quando começou. E é um milagre ele ter vivido 10 anos, sendo que era para ele ter vivido mais 1 ano, 2 anos no máximo. Ele viveu mais 10 anos. Então é muito incrível. E eu acho que já deu para falar bastante sobre Alzheimer, porque tem outros estudos com Alzheimer mostrando, assim, absurdamente eficaz na cura de Alzheimer, na prevenção, principalmente em casos pré-clínicos de Alzheimer, quando a pessoa está começando a ter os sintomas. Se você está começando a ter os sintomas e cuidar, cetogênica restrita, as coisas melhoram muito rápido. Mas melhor ainda é você cuidar desde o começo, né? Então vai cuidando ao longo da vida para você não ter nenhum problema e já assim se prevenindo. Vale salientar, né, que ela fez a terapia alimentar, ela optou pela alimentar e não a medicamentosa, né, neste caso especificamente. Eu achei muito interessante, muito interessante. Na verdade, ela tentou tudo que é tipo de medicamento, mas não é que ela não tentou, ela viu que não estava dando em nada, porque realmente, quando o problema do metabolismo cerebral, né, o Alzheimer, é resistência a insulina no cérebro. O que acontece? É como se fosse um diabético, só que no cérebro. Então, o cérebro da pessoa não funciona. Por isso você tem que baixar a glicose para voltar a funcionar, porque é como se fosse uma doença a nível celular. E a célula tá com problemas, você precisa curar a célula. Você cura a célula reduzindo a glicose. Então, você cura os neurônios
Assim, mas ela tentou de tudo, ela foi em todos os medicamentos, todos os estudos e nada resolvia. É a mesma coisa com a epilepsia. Epilepsia é usado é usado oficialmente há 120 anos, é o melhor tratamento que tem de todos, é a cetogênica para epilepsia, muito mais que medicamento para crianças, para adultos, e os gregos, né, os filósofos gregos já vêm usando o jejum para curar a epilepsia há 2.000 anos atrás. Então realmente a cetose é incrível, não só para Alzheimer. Comportamento, né, doutor Caio? Um bom comportamento alimentar gera saúde. Exato, né? Então é questão de se condicionar a ser saudável, né? De se esforçar todo dia. Você pensar, a maioria das pessoas pensa, a gente tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro. Mas não adianta você ter dinheiro e não ter saúde, porque tudo vai água abaixo, não é? É verdade. Então, maravilha. É bom que você já está nesse meio aí, você já está cuidando dos seus pais, então isso é uma coisa que eu admiro bastante. Muito bom. Meu pai, né, minha sogra que mora aqui comigo, então a nutrição assim, entrou nas nossas vidas para fazer a diferença realmente. E não cuidar apenas da doença, cuidar da prevenção. É esse o meu maior objetivo, cuidar da prevenção, prevenir as patologias. Exato, é muito melhor prevenir do que remediar, porque depois são outros 500. Depois que tem a doença, é muito mais trabalho, né? Verdade. Bom, maravilha, Mônica. Foi um prazer falar com você. Espero que... Bom, eu aprendo bastante com o seu canal, hein? Isso é legal. Isso é legal. Você é muito boa nas receitas e sabe tudo sobre o YouTube, sobre marketing digital, tá indo muito bem. Então, parabéns por isso. E a gente continua conversando então, tá bom? Muito obrigada, doutor Caio, pelo convite. Até a próxima. Valeu, muito obrigado, Mônica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.